A Terra plana. O governo monitora cada passo que a gente dá. Estamos vivendo em uma realidade paralela, ou talvez em até dentro de algum computador, uma máquina super avançada e tudo que a gente conhece, na verdade, não existe. Você com certeza já viu essas teorias doidas e bizarras que vira e mexe aparecem na internet. Cada uma sendo mais bizarra, estranha e sem sentido do que a outra. E, bem, eu lembro que na minha época, pelo menos, a gente costumava ver bastante dessas teorias indo naquele lado estranho do YouTube, que infelizmente hoje acaba por não existe mais, tanto pelo site ter ficado mais family friendly, tanto por não ser mais estranho e misterioso assim, aqueles vídeos bizarros que a gente encontrava hoje em dia. E bem, eu tava me sentindo um pouco nostálgico esses dias. Eu tava pensando, que saudade de entrar nesses rabbit holes e ficar indo até encontrar vídeos com 100 views extremamente bizarros e estranhos. Então, bem, eu decidi pesquisar e eu encontrei esse iceberg que vocês estão vendo na tela agora. E como eu tava morrendo de saudade de fazer um vídeo de iceberg, eu decidi que hoje a gente vai dar uma olhada na primeira parte do iceberg de teorias obscuras. Opa, você provavelmente não me conhece, mas eu me chamo. E sejam muito bem-vindos ao iceberg de teorias obscuras. Bem, antes da gente começar, eu só queria pedir por favor pra vocês, se vocês puderem deixar o like e se inscrever. Isso me ajuda demais, demais mesmo. E se esse vídeo for bem, eu lanço o resto do iceberg. Se ele não for muito bem, talvez eu não faça. Mas, enfim, queria falar também de que nada que tá aqui é pra ser levado muito a sério, tá bom? São um bando de teoria doida e esse vídeo é muito for fun. Nada que vocês vão escutar aqui é pra ser levado como 100% de certeza e verdade absoluta. Mas, enfim, vamos deixar de enrolação e vamos começar. Carro movido a água. Bem, esse suposto veículo movido a água foi criado por Stanley Meyer. E ele era basicamente isso, um carro que se movia usando água, ao invés de gasolina e diesel. Stanley Meyer afirmava que esse design que ele havia desenvolvido de motor conseguia fazer todo o percurso da costa leste a oeste dos Estados Unidos usando apenas 22 litros de água. O que, se você for tentar fazer com gasolina hoje em dia, você vai gastar muito mais gasolina do que isso, do que 22 litros. E, bem, essa invenção, esse carro que ele criou, supostamente ia conseguir revolucionar completamente toda a indústria automobilística que a gente tem hoje em dia. Porque, cara, é um carro que se move a água. Toda a necessidade que a gente ia precisar de gastar fortunas com gasolina e petróleo, simplesmente não precisava mais. E, obviamente, ele era de Ohio. E até numa entrevista que fizeram com ele, ele demonstrou um bug que ele tinha feito com essa água e como ele conseguia se movimentar tranquilamente e o carro funcionava muito bem. O motor funcionava mais ou menos ao colocar água nele e ligá-lo. Ele injetava uma solução de hidrogênio e nêutrons dentro do motor e assim fazia ele gerar energia. Eu não entendi nada do que eu disse agora, mas eu disse alguma coisa. Mas infelizmente essa história tem um final um pouquinho trágico. De que, bem, simplesmente em uma reunião com alguns investidores, Stanley Meyer saiu e começou a correr loucamente, falando que ele havia sido envenenado. E alguns dias depois, ele foi encontrado morto em sua casa. O repórter oficial diz que foi de um acidente vascular cerebral, um AVC. Mas com toda essa história e o clássico romancezinho entre Estados Unidos e petróleo, é bem provável de que se ele realmente tivesse conseguido criar um carro movido a água, os Estados Unidos iam estar na cola dele, né? Prontinhos para plantar uma bombinha embaixo do colchão dele. Então, bem, ninguém nunca vai saber se ele realmente conseguiu criar, porque se ele conseguiu, ele agora tá morto, e se ele tinha deixado algum registro de como fazer isso, os Estados Unidos provavelmente explodiu esse registro. E simplesmente talvez isso tudo tenha sido só uma grande farsa. Imortalidade quântica. Bem, basicamente imortalidade quântica é um pensamento de que a sua consciência nunca conseguirá enfrentar um suicídio quântico. Ela nunca conseguirá experimentar isso. E tá bom, traduzindo para
termos mais simples, é uma teoria falando que você nunca vai conseguir experimentar a morte em um estado quântico assim. Como assim? É algo que diz que a sua consciência, os seus prótons e nêutrons, eles nunca poderão ser realmente perdidos. E que a consciência é algo imutável. Vamos fazer um pequeno experimento aqui. Vamos pegar você e colocar você dentro de uma caixa. Nessa caixa tem 50% de chance de uma arma atirar na sua cabeça. E 50% de chance dela simplesmente não fazer nada. E rodar esse teste por, sei lá, 50 vezes. Então é uma chance pífia de você sair vivo dessa. Porque, cara, você conseguir acertar o 50 vezes, tá ligado? As chances já são minimamente baixas e praticamente zero. Mas como você no seu universo quântico não pode experimentar o suicídio quântico, você sempre vai sair vivo no seu universo quântico. Você sempre vai conseguir sobreviver. Para outras pessoas em seus universos quânticos, você provavelmente vai ter morrido, mas para você mesmo você vai continuar vivo, você vai ter ganhado. E isso junta muito com as teorias de efeito borboleta e de universos paralelos. Então, eu não sei se eu consegui explicar muito bem, porque é algo muito complexo e muito difícil. Eu não sou a porra de um físico, eu sou um moleque fedido no meu quarto. Mas espero que vocês tenham entendido o mínimo. A estátua de Lúcifer. Bem, uma quantidade relativamente grande de pessoas acredita que a Estátua da Liberdade, a famosa, ela foi baseada em Lúcifer. Porque, bem, o nome Lúcifer, ele tem alguns significados diferentes, como o príncipe da manhã. E a gente pode ver a Estátua da Liberdade justamente tem isso. Tem uma coroa para significar realeza e uma tocha para iluminar a escuridão, ou seja, trazer o amanhã, fazendo assim simbologia ao nome de Lúcifer. Chip RFID. Basicamente, essa tecnologia de chip era um chip que estava sendo desenvolvido nos Estados Unidos, onde ele era implantado na mão ou em alguns lugares de fácil acesso, e você poderia realizar inúmeras coisas, como, sei lá, destrancar e trancar sua casa, realizar pagamentos. Ele teria uma identificação única para saber se você é realmente você mesmo, servindo assim como um passaporte, uma carteira de habilitação, um RG e outros documentos assim. E, bem, alguns pastores dos Estados Unidos acreditam que esse chip, essa tecnologia, é na verdade a marca da besta. Que essa marca da besta ela serviria para identificar pessoas apoiadoras do diabo e do falso profeta, que seria o Diabo 2. Paralelos a Mandela Catalog aqui, mano. Será que a humanidade copiou o Mandela Catalog? E basicamente essa marca seria implantada na sua mão e na sua testa. E como o chip é implantado, eles achavam que o chip, mano, ia, sei lá, fazer todo mundo virar satânicos e que o governo e os Illuminatis eles iam obrigar toda a população a injetar esse chip, essa marca da besta, em vocês mesmos até o ano de 2020. Eles estão 3 anos atrasados, mano, mas talvez, né, velho, vai que, sei lá, mano, eu achei a ideia de ter uma marca da besta na minha mão muito foda. A Terra Oca. Bem, mais uma das clássicas teorias, onde muitas pessoas afirmam que a Terra, na verdade, ela seria oca e teria um espaço com ar ou gases, depende da pessoa que você perguntar, dentro da Terra. E, bem, o que teria nesse espaço? Aí depende da loucura da pessoa que acredita nisso. Alguns dizem que não, seria apenas gases e vulcões e um lugar completamente inabitável. Outras dizem que lá dentro teriam reptilianos que controlariam o governo aqui de fora escondidos, sim. E ainda assim, mais pessoas acreditam que simplesmente lá teria uma civilização humana muito tecnológica e incrivelmente inteligente. Ou se você quer ir mais longe ainda, teria Atlantes. E essa era uma teoria até que bem renomada e considerada extremamente fundada no século XIX, só 2 séculos atrás, mas hoje em dia não é considerada nada mais do que uma pseudociência, a lá signos e terra plana. Ainda assim, essas pessoas acreditam fielmente de que as entradas para a Terra plana estão no Polo Sul e no Polo Norte do planeta, por isso que é muito difícil você acessar essas áreas, porque o governo fica te proibindo de descobrir a verdade sobre a Terra plana. O governo dos Estados Unidos controla a mídia. Bem, primeiramente, alguns fatos.
O primeiro é que nos últimos 50 anos o governo dos Estados Unidos ajudou a financiar mais de 800 filmes diferentes. Entre eles, alguns vários filmes da Marvel e filmes de guerra. E também mais de 1.700 séries diferentes. 1.700 séries é muita coisa. E basicamente, isso daqui não é uma teoria, isso daqui é um fato. De que, mano, obviamente que o governo dos Estados Unidos ele controla tudo que tem em Hollywood. Se você for ver, não existe nenhum filme em si, um filme hollywoodiano, um filme feito por Hollywood em si, que certamente fala mal do governo americano. Se você pegar e você ver, sei lá, filmes hollywoodianos de guerra, você não vê os Estados Unidos como os caras maus. Você sempre vê eles tentando, sabe? Se passar como os bonzinhos. Até por isso que essa cultura dos Estados Unidos é o centro do mundo. Toda, sei lá, todo o apocalipse que acontece nos Estados Unidos, todo, sei lá, invasão alienígena, só os Estados Unidos que conta, sabe? Os Estados Unidos vai salvar a Terra, sabe? Tipo assim, essa cultura do americano ser o superior. Obviamente isso, e obviamente que o governo tem uma mãozinha embaixo disso, né, gente? Pipergate. Vamos lá, que isso é um caso um pouquinho complicado. Isso daqui não é uma teoria. É um canal no YouTube que apareceu em 2017. Um canal no YouTube relativamente normal, apenas de uma criança que não tinha mais de 12 anos, que ela fazia alguns videozinhos de edição e tal, mostrando as habilidades de edição dela e tentando melhorar elas em si. Ela interagia bastante com o público e ganhou uma pequena fanbasezinha. Algo interessante a se notar é que ela fazia muitos vídeos de outras garotas famosas da idade dela ou outras youtubers mirins famosas também. Até que um dia ela postou um vídeo chamado Editing in the Woods, ou editando na floresta, editando no bosque, alguma coisa assim. Aonde Piper estava lá editando simplesmente na floresta, com uma floresta de CGI atrás dela, CGI não, mas uma floresta de green screen atrás dela, aonde ela falava com uma voz muito estranha. Uma voz que parecia extremamente muito com a de um homem adulto tentando mudar a sua voz. Hi guys. Well, I was editing some of my videos. E depois foi descoberto que, na verdade, o canal da Piper ele era comandado por um homem de 68 anos que possuía inúmeras alegações de assediar menores de idade. E ele é considerado um Registered Sex Offender, que basicamente nos Estados Unidos, quando você assedia alguém, você ganha esse título que todo mundo pode saber que você já cometeu esse crime antes. Então, ele usava esse canal para atrair outras crianças em si, para fazer maldade com elas. A teoria da água de Masaru Endo. Bem, Masaru Endo é um pseudocientista e religioso japonês que desenvolveu uma teoria de que a água ela estava mais atrelada com o ser humano do que originalmente pensado. E que a água ela podia sofrer estímulos de coisas externas, como pensamentos positivos e músicas felizes. Assim, falando que você supostamente poderia despoluir a água apenas com fé, pensamentos bons e rezando para ela. Ele lançou um livro sobre isso, que foi um dos best-sellers da New York Times, e vários experimentos, expondo copos de água a pensamentos bons e música feliz, enquanto outros a pensamentos negativos e músicas tristes. E de acordo com ele, a água exposta a esses pensamentos felizes e a coisas boas, quando congelada ela formava cristais mais bonitos e que chamavam mais a atenção, enquanto a que era exposta a pensamentos ruins mostrava formas de congelamento feias. Assim, entre muitas aspas, esse feias e bonitas, porque tipo assim, ele fez experimento várias vezes e a única pessoa que conseguiu ver esses mais bonitos era ele. E atualmente esse cara só é considerado um puta de um charlatão, porque, mano, é meio difícil você consertar a água poluída apenas rezando pra ela. Vídeo de OVNI do Pentágono. Em novembro de 2004, David Flair, um ex-comandante da tropa de aviação americano, revelou que algum tempo atrás eles haviam detectado um objeto voador não identificado nos mares da costa da Califórnia, nos Estados Unidos.
e que após mandar algumas pessoas de aviões e jatos lá para ver que porra era aquela, o objeto simplesmente começou a descer mais pro mar, entrou na água e desapareceu completamente. Tendo assim um vídeo capturado da suposta nave alienígena. Mas 4 pilotos avistaram o objeto e mais alguns comandantes que estavam lá avistaram o objeto também. Sendo um dos maiores mistérios da aviação, de o que caralhos era isso e por que simplesmente ele entrou na água e sumiu. Um dos aviadores que estava presente no local naquela hora, ele tentou chegar perto do objeto, mas quanto mais ele descia com o seu jato, mais o objeto também descia, imitando a trajetória do próprio jato dele. Logo depois que David falou sobre o ocorrido e mostrou os vídeos a público, o próprio Pentágono veio à tona e falou que os vídeos sim são verdadeiros. Eles realmente não tiveram edição nenhuma, nem nada do tipo. Os vídeos são 100% verdade. Então, que caralhos era isso que eles viram? Vender sua alma pro diabo. Bem, isso daqui é mais uma das teorias clássicas. Todo mundo já viu aqueles artigos do Facebook, 10 artistas que venderam sua alma pro diabo para ficarem famosos. E isso aqui não é de hoje, tem relatos desde 1700 de pessoas que supostamente venderam sua alma para ficarem famosas e ganharem fama. Um dos mais famosos é o próprio Robert Johnson, um dos maiores e mais influentes cantores de blues de todos os tempos. E até porque a história dele é muito estranha. Ele era péssimo em tocar violão. Tipo assim, ele era completamente horrível. Ele era uma palerma tocando violão. Mas um dia, simplesmente do nada, ele chegou e começou a tocar maravilhosamente bem. Só que toda vez que ele fazia um show, que ele se apresentava, ele sempre tocava de costas. Ele nunca realmente deixava as pessoas verem ele tocando. Ele sempre estava lá de costas para sua plateia. Então é dito que talvez ele vendeu sua alma pro diabo para ganhar esse talento de tocar violão. E até hoje a influência da música dele é vista em blues. Isso acontece também com muitos artistas de hoje em dia, como por exemplo 21 Pilots, Lil Uzi Vert e Playboi Carti. São artistas que, mano, você vê todo dia gente falando que eles venderam a alma deles pro diabo. Civilizações antigas eram na verdade avançadas. Bem, vendo imagens de inúmeras construções antigas, tanto maias quanto astecas, quanto egípcias, é meio bizarro você pensar que naquela época eles usando não mais do que ferramentas de alguns ferros e outras nem mesmo isso, como por exemplo um povo do Peru, que é dito que naquela época eles apenas usavam ferramentas de pedra mesmo, conseguiram fazer construções insanas com precisões simplesmente subhumanas, tá ligado? Isso diz que, na verdade, essas antigas civilizações seriam muito mais avançadas do que a gente realmente pensa que elas seriam. Eles estariam muito mais perto de nós do que a gente realmente pensava. Tropical Fantasy. Vamos lá, esse daqui é um pouquinho complicado. Mas basicamente nos anos 90 dos Estados Unidos existia uma bebida, um refrigerante conhecido como Tropical Fantasy. E ele era um refrigerante extremamente popular aonde ele era vendido, devido ao seu preço extremamente baixo e seu grande custo-benefício. Sendo que a empresa responsável pelo Tropical Fantasy, ela não investia praticamente zero em marketing, usando simplesmente displays simples e lojas e usando do seu custo baixo como sua maior fonte de marketing em si. E era uma bebida extremamente popular nos lugares que ela era vendida, justamente por causa disso. Barata, boa, tranquila. Mas aí, do nada, simplesmente, certos rumores apareceram. Alguns rumores de que essa bebida ela estava esterilizando homens negros. E ela estava sendo usada como uma forma de controlar a população negra dessas regiões, fazendo assim o número deles diminuir. E esse boato, esse rumor, ele ficou muito famoso, com várias lojas que vendiam essa bebida sendo invadidas e quebradas, e uma geral baixa no consumo dessa bebida. E, bem, agora tem a teoria por cima da teoria, de que as pessoas acreditam que talvez esses rumores de que essa bebida ela esterilizava homens negros, talvez eles tivessem sido espalhados justamente pelas próprias empresas de refrigerante,
vendo o sucesso dessa bebida com preços extremamente baixos e pífios, espalharam esses rumores para tentar assim deixar essa bebida em desuso e os preços continuarem altos nas suas bebidas. Eles não teriam um competidor muito mais barato que acabava por roubar o mercado deles. Então talvez justamente nós não temos preços baixos em refrigerante hoje em dia por causa disso. Mirror gazing. Isso daí diz que se você ficar olhando para o seu próprio reflexo no espelho, ficar se encarando no espelho por muito tempo, você vai começar a enxergar faces retorcidas, faces que não existiriam. Você vai começar a ter uma imagem diferente e estranha de si mesmo. Com algumas pessoas indo mais longe até, falando que isso de você se olhar no espelho por muito tempo seria de certa forma uma maneira de contratar espíritos e criaturas de outros planos para a sua realidade, e assim seria uma forma de fazer elas passarem para a nossa realidade. E tendo até outro grupo de pessoas falando que na verdade isso seria extremamente positivo para você, que ajudaria no seu subconsciente, melhorando um pouco a sua imagem de você mesmo. Eu não sei o que vocês acham disso, mano. Eu não tenho uma opinião muito formada nisso aí. Eu acho isso meio viagem, mas beleza, né? Randonautica. Bem, você provavelmente já viu esse aplicativo em algum lugar, mas ele é um aplicativo que gera coordenadas de forma aleatória perto da sua região, para você ir lá explorar, dar uma olhada, ver o que tem. É basicamente um aplicativo para quem está muito entediado e quer tentar achar um lugar legal. E no aplicativo tem vários temazinhos, como mistérios, lugares mal assombrados, lugares bonitos, lugares diferentes. Várias dessas categorias para você escolher o lugar que você quer descobrir. O problema é que, bem, esse aplicativo começou a colocar pessoas em situações estranhas e situações desconfortáveis. Com um dos casos mais famosos disso e mais, de certa forma, perturbadores, foi quando esse aplicativo levou um grupo de adolescentes até um lugar que havia uma mala. Nessa mala haviam 2 corpos humanos dentro, sendo identificado como um casal de 35 anos. E ainda assim ninguém sabe como esse aplicativo sabia disso, por que ele levou lá, se foi apenas tudo uma grande coincidência, ou ainda assim se havia alguma coisa por trás. E ainda é alegado que esse aplicativo tem envolvimento com o tráfico humano, assim, coletando os dados dos seus usuários e levando eles para lugares estranhos com poucas pessoas perto, assim fazendo eles poderem ser sequestrados mais facilmente. Obviamente que o criador do aplicativo alegou que tudo é mentira, mas ainda assim são algumas alegações contra ele, que provavelmente são mentiras sim, mas é comprovado que o aplicativo ele coleta seus dados, então nunca se sabe. Túneis embaixo dos Estados Unidos. Há diversos túneis embaixo dos Estados Unidos. Desde bunkers que sobraram da Guerra Fria até alguns metrôs que foram construídos e abandonados ou que sua construção simplesmente nunca foi concluída. E, bem, é dito que há Cave Dwellers, que são pessoas que usam esses túneis embaixo das grandes cidades como abrigos, sendo grande parte delas moradores de rua, que usam eles para ter um lugar para morar e se proteger das condições ruins que podem estar lá fora, como frio, calor, chuva. Usam esses túneis escondidos embaixo. Há também inúmeras pessoas que afirmam que vários criminosos famosos e que estão sendo procurados e perigosos usam esses túneis para se esconderem e vivem lá como se fosse uma terra sem lei, lá uma várzea do caralho. E são estimados que cerca de mais de 1000 pessoas vivem em túneis dentro dos Estados Unidos, que é um fato bem bizarro se você for parar para pensar. Agora a gente vai dar uma olhada na segunda camada. Vamos descer para a ponta do iceberg. Pat Tillman. Pat Tillman era um dos maiores jogadores da NFL no momento onde estava acontecendo a guerra do Vietnã nos Estados Unidos.
E ele foi um dos escolhidos para ir para a guerra, tanto por vontade própria, tanto por ser draftado. O grande quesito é que ele acabou morrendo na guerra por motivos suspeitos e desconhecidos, que logo depois foram descritos como: ele provavelmente tomou um tiro de seus próprios aliados, sem querer. Entre muitas aspas, esse sem querer. E existe uma teoria muito forte de que ele, na verdade, foi silenciado. Tanto por talvez ele saber alguma coisa, tanto por ele expressar bastante os seus pontos e visões negativas sobre a guerra. De como a guerra no Vietnã simplesmente não estava fazendo sentido nenhum. E justamente por ele ser uma das estrelas do NFL, provavelmente os comandantes dele pensaram que ele podia ser uma pessoa importante, assim espalhando negatividade sobre a guerra que estava acontecendo lá. E falando que na verdade realmente os Estados Unidos estavam perdendo a guerra e a situação estava bem tensa. Então algumas pessoas afirmam que ele foi executado e todas as pessoas do batalhão dele são cúmplices disso. E algo que reforma isso é porque justamente todas as suas anotações e uniformes foram queimados, simplesmente para esconder o fato dele saber alguma coisa e para ele não poder repassar as ideias negativas dele sobre a guerra. E o que nos Estados Unidos é um protocolo que não deve ser seguido. Você não pode queimar tanto o uniforme, tantos pertences pessoais de uma pessoa que morreu na guerra. Então, como minha bisavó diria, tem caroço nesse angu. Fenômenos de gang stalking. Bem, inúmeras pessoas relatam estar sofrendo por gang stalking. O que seria isso? Seria basicamente pessoas do governo ou pessoas aleatórias mesmo te seguindo e te stalkeando com o objetivo de fazer a sua vida mais difícil. Por N motivos. Tanto por, sei lá, você saber demais de alguma coisa, tanto por você ser parte de um experimento e tal, e qualquer motivo que eles puderem encontrar que seja razoável, entre muitas aspas. Grande parte dessas pessoas são ditas como simplesmente doidos da cabeça, paranoicos, pessoas que talvez até possuam realmente uma paranoia e acabam por imaginar coisas. Mas o problema tá quando algumas pessoas elas relatam terem evidências de que elas realmente estão sendo stalkeadas. Como por exemplo, uma mulher em Massachusetts, nos Estados Unidos, que ela alegava que toda vez que ela voltava de casa do trabalho, simplesmente todas as janelas da casa dela estavam abertas de uma forma estranha, com móveis fora do lugar e luzes acesas onde originalmente estavam apagadas. E até um dia ela encontrou uma câmera estranha no quarto do filho dela. Com medo por, motivos óbvios, porque se eu chego na minha casa e minha casa tá toda virada ao contrário, mano, eu me cago no chão, velho. Ela filmou a sua porta de entrada e ela viu várias pessoas entrando lá e saindo. Várias e várias pessoas. Tipo, mano, nossa, eu me cagava de medo, mano. Eu mudava, velho. Eu ia pra outro país, eu ia pra outro estado, mano. Eu pegava meus gatos e ia embora daqui. Ela levou essa footage pra polícia e a polícia simplesmente virou e falou: foda, né, mano? E eles cagaram pra ela, alegando que eles não podiam fazer nada por falta de evidência, sendo que ela tem fodendo vídeo dos caras entrando na casa dela. Bases nazistas na Antártica. Vamos lá que essa é boa. Essa daqui tem alguns fatos de verdade no meio delas. De que, assim, na época da Segunda Guerra Mundial, os nazistas realmente criaram uma base na Antártica, com o motivo de conseguir óleo de baleia, que era um dos importantes recursos da Alemanha naquela época. E no geral, no mundo inteiro, o óleo de baleia era algo extremamente usado. E com o comércio na Alemanha estando um pouco debilitado por causa da guerra, eles tinham que arrumar mais formas de conseguir isso. Então por isso a expedição até a Antártica. Mas, bem, existem alguns documentos não oficiais falando que alguns desses nazistas podem ter sobrevivido nas bases da Antártica, se escondendo lá, usando elas de refúgio, e que um dia eles irão atacar a gente. Assim, obviamente isso é meio viajado, porém, os Estados Unidos, justamente na época da Segunda Guerra Mundial, eles fizeram inúmeros treinamentos e missões na Antártica, com o suposto alegando que era para treinar seus soldados para qualquer tipo de situação. Mas, irmão, que porra de situação você vai encontrar que é igual a Antártica, tá ligado? Então, com isso, é provável de que os próprios americanos estavam treinando seus soldados para aguentar o frio antártico, para eles conseguirem combater os próprios nazistas que restaram lá. E além do mais, inúmeros documentos não oficiais também afirmam que
afirmam a existência de inúmeras bases nazistas na Antártica naquela época. Bases militares, algumas tendo passagens de túneis incrivelmente complexas para a época. Então, talvez toda aquela história do óleo de baleia, na verdade, tenha sido tudo um cover-up, toda uma maneira de jogar para baixo do tapete e cobrir as reais intenções nazistas na Antártica. Alguns até afirmam que Hitler estava em busca de entrar na Terra Oca e coisas do tipo. A Era Média nunca aconteceu. Essa é uma teoria conhecida como Phantom Times, ou Tempos Fantasmas, aonde basicamente diz que os tempos médios, mais ou menos entre os anos 600 e 900 depois de Cristo, nunca aconteceram de verdade. E o nosso calendário seria assim uma certa farsa, atualmente. A gente não estaria no ano 2023. A gente estaria, na verdade, alguns anos atrás, vários anos atrás. Isso porque naquela época na Roma existia um imperador conhecido como o Imperador Otto. E ele, como todo imperador naquela época, queria passar uma impressão de que ele era muito foda. Então, ele teria supostamente arquitetado um plano com a igreja para mudar o calendário um pouquinho, para ele estar vivo no ano 1000, para o governo dele ter começado nos anos 1000 depois de Cristo. Porque, porra, muito foda você ser o imperador do ano 1000 depois de Cristo, tá ligado? O cara ia ser, mano, o pica, ele ia ser considerado, cara, sei lá, velho, Deus 2, alguma coisa assim. Então, alguns históricos acreditam que, na verdade, todos esses anos foram simplesmente forjados e nada realmente aconteceu. Essa teoria também ganha um pouco de força pelo fato de simplesmente terem muitas poucas evidências dessa parte da história romana. Essa parte é sempre um mistériozinho, é sempre, cara, desses 300 anos não aconteceram quase nada, sabe? Tipo, como assim? Será que algo foi apagado? Será que eles realmente nunca existiram? Essa teoria tem uma falha muito grande, um vídeo de um gringo, que eu não sei se eu consegui encontrar, mas ele fez um vídeo falando disso. E falando que essa teoria não faz sentido nenhum, de que, mano, tipo assim, ele considera a Roma, mas e o resto do mundo, tá ligado? Caralho, o resto do mundo simplesmente, mano, vamos colaborar com um cara aleatório em Roma? Tipo, porra. Antártica Antiga. Se você ir no Google Maps, é possível você encontrar inúmeras formações geológicas na Antártida um pouco estranhas, sabe? Como, por exemplo, várias pirâmides e círculos relativamente perfeitos, entre muitas aspas, sabe? Algo que a natureza em si não faria, ser algo perfeito demais para ter sido feito por, sei lá, vento, tá ligado? Então, algumas pessoas acreditam que a Antártica, na verdade, ela teria abrigado uma civilização antiga há muitos anos atrás. E que, ao contrário de que muitos pensam, ela havia apenas sido coberta de gelo apenas há cerca de 1200 anos atrás, e não há muito tempo, igual as pessoas normalmente acreditam. Isso explicaria essas formações estranhas lá. E juntamente pelo fato de que ninguém nunca foi a pé lá para ver que porra é aquela, tá ligado? A gente só tem foto de satélite. Então não é uma teoria tão maluca assim, visto a quantidade de formações geológicas estranhas que tem na Antártida. Mas ainda assim, grande parte dos geólogos apenas afirmam, mano, não, é coincidência, velho, você tá doido, vocês estão vendo coisa onde não tem. Coragem com Covarde aconteceu de verdade. Bem, algumas pessoas afirmam que a história do desenho do Coragem com Covarde, que é um desenho muito foda, cara, meu Deus do céu, Coragem é muito bom. Mas algumas pessoas afirmam que foi baseado em uma família de verdade. Uma família que habitava a região de Novo México, numa cidade conhecida como Truth or Consequences, ou Verdades ou Consequências. E eu não tô brincando, esse é o nome da cidade. A cidade se chama Verdades ou Consequências. Caralho, eu que pensava que, mano, sei lá, Pindamonhangaba era um nome zoado, velho. Mas beleza, supostamente essa família teria visto, um dia eles teriam visto um skinwalker e toda a família desapareceu, sobrando só o cachorro, assim, fazendo um paralelo com o desenho. Justamente essa foto aqui apareceu, mas logo foi identificada como falso. No caso, essa história é falsa, porque a história verdadeira é bem mais perturbadora e não legal dessa casa. De que, basicamente, essa casa foi uma das casas atacadas por um serial killer americano. Essa casa foi um dos alvos de David Parkery, um serial killer americano, que escolhia justamente casas bem afastadas e bem precárias da sociedade. Assim, juntamente de seu caminhão conhecido como sua toolbox ou sua caixa de ferramentas, aonde dentro dele possuía inúmeras ferramentas de tortura e aonde ele pegava, jogava suas vítimas lá dentro e fazia
coisas maldosas com ela. Mano, eu acho a história do Skinwalker menos pior do que isso daqui. Mas ainda assim, o desenho não foi baseado nessa história nem na outra história do Skinwalker. É apenas uma grande coincidência que essa casa é similar. Os rabbit holes do YouTube. Isso daqui é bem legal também, porque isso daqui não é uma teoria, é sim um fato. Um pouco perturbador, mas é um fato. Bem, como eu tava falando mais cedo na introdução do vídeo, há muito tempo atrás, porque esse vídeo tá longo pra caralho. Mas enfim, antigamente no site era muito fácil você entrar naqueles rabbit holes e ir pra lugares extremamente estranhos e encontrar animações bizarras como Salad Fingers e coisas assim. Alguns poucos cliques você já conseguia chegar nesses lugares estranhos e encontrar essas coisas estranhas também que você queria ver, porque, pô, você provavelmente era uma criança curiosa naquela época, igual eu. Eu adorava entrar nesse lado estranho do YouTube e ficar vendo coisas bizarras lá. Mas, enfim, o problema tá de que esse algoritmo, ele era muito bem desenvolvido pro seu próprio bem. Então, como assim? Como ele funcionava? O algoritmo ele foi basicamente desenvolvido para você não sair do site, pra você não querer sair do site, você ficar consumindo conteúdo, o site vê que você gosta desse conteúdo e fica te recomendando mais e mais e mais desse próprio conteúdo, assim fazendo você entrar em um loop infinito de ver coisas e coisas e coisas e coisas semelhantes. O problema tá quando acontecia muitos casos de muitas pessoas com intenções maliciosas, eu vou colocar assim, vendo vídeos de crianças e muitas delas colocavam timestamps, onde as crianças estavam, sei lá, em alguma posição um pouco reveladora e coisas desse tipo. Então, assim, o YouTube teve que tomar muitas e muitas providências com isso, porque isso começou a se tornar um problema muito grande no site. Tipo, cara, muito grande. Até as pessoas podem até mesmo lembrar do caso do Elsa Gage, que teve um tempo atrás, que eu pretendo fazer um vídeo sobre mim em algum momento no futuro. Mas, cara, era um problema realmente muito foda do YouTube naquela época. Operação Northwood. Vamos lá, outro bem interessante porque esse daqui também é verdadeiro. Bem, a Operação Northwood foi uma proposta dada ao governo americano durante os anos 60, onde estava tendo a presidência do John F. Kennedy, aquele que acabou sendo assassinado. E basicamente esse documento fazia uma proposta dos próprios Estados Unidos machucarem e cometerem atos de terrorismo contra si mesmos para se culpar Cuba, fazendo eles terem um motivo para invadir Cuba. Entre eles estavam inúmeros atos de terrorismo em lugares famosos e grandes, quanto também inúmeros atos como assassinatos de imigrantes cubanos. E, sei lá, derrubar navios americanos que estavam passando pelo lugar de propósito apenas para culpar os cubanos de tudo isso e fazer assim eles terem um motivo para reinvadirem Cuba e tirarem Fidel Castro do poder. Esse documento ele acabou não sendo aprovado, ainda bem, e ele acabou sendo desqualificado depois da morte de John F. Kennedy, que para quem não sabe foi que basicamente inúmeros documentos confidenciais dessa época eles foram liberados ao público, liberados para as pessoas poderem ver. E no meio desses inúmeros documentos tinha essa operação bizarra que ainda bem que não aconteceu. Mas e se acontecesse? E se tivesse acontecendo atualmente algo assim? Pessoas desaparecendo em parques nacionais. Bem, é estimado que cerca de 2,8 milhões de pessoas visitem esses parques por ano, que seriam mais ou menos como áreas protegidas aqui no Brasil, de mata e tal, onde as pessoas vão lá para fazer trilhas e ir um pouco na natureza, o que para americanos é algo bem diferente. E bem, obviamente dessas 2,8 milhões, uma ou outra iria acabar desaparecendo, mas ainda mais porque, pô, você tá indo para um lugar desconhecido, fazer uma caminhada provavelmente em um lugar desconhecido, então não seria algo tão uau, assim, fora de questão alguém sumir. O problema tá nos 411 cases, ou os casos 411. São casos que aconteceram em lugares completamente diferentes, mas em si com similaridades extremamente bizarras, onde as pessoas são encontradas em lugares praticamente humanamente impossíveis de acessar, apenas caminhando até lá, em condições bizarras, e muitas vezes é dito que essas pessoas simplesmente desaparecem assim, num piscar de olhos. Um youtuber incrível chamado Wendigo,
ele tem um vídeo que ele vai em lugares que aconteceram esses desaparecimentos das 411 e ele tenta explicar o que aconteceu. Mas, cara, é simplesmente caso de pessoa que, mano, sei lá, o cara sumiu e ele foi encontrado pendurado numa árvore sem uma bota. E tipo assim, uma árvore a 40 metros do chão. É tipo umas coisas completamente bizarras e sem sentido. Muitas pessoas culpam isso em skinwalkers ou algumas lendas americanas, como, sei lá, o pé grande e essas coisas. A teoria da internet morta. Essa teoria é uma das minhas favoritas. Mas eu não vou falar dela, porque eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso daqui. E se você quiser saber sobre essa teoria bizarra e muito foda, vai lá ver, porque vale a pena. Vale a pena. Esse vídeo tá muito foda. E eu tenho um vídeo da cicada também, se alguém tiver interesse. Então eu recomendo muito vocês irem ver, porque eu não vou falar aqui, vou deixar vocês na curiosidade. A consciência global. Calma lá, que isso daqui é um pouco complexo. Mas basicamente eu tenho uma consciência, você tem uma consciência. E sim, algumas pessoas elas podem realmente se parecer bastante às vezes com NPCs. Alguns até demais inclusive. Mas existe um grupo fiel de pessoas que acredita fielmente de que existe uma consciência global, onde eu e você nós colaboramos para essa consciência do planeta em si. E que grandes eventos, tantos catástrofe, tantos eventos bons, poderiam alterar essa consciência global em si. Isso explicaria por que o mundo está tão diferente de 50 anos para cá. Por causa de todos os eventos globais que aconteceram nesses últimos 50 anos. E também por causa de toda a consciência global ter mudado em si. Um experimento foi feito onde eles pegaram e colocaram vários geradores aleatórios de números extremamente sensíveis em vários lugares do mundo. E coincidentemente, em alguns dias que ocorreram algumas catástrofes mundiais, como o próprio 9/11 nos Estados Unidos, foi dito de que esses geradores aleatórios de números eles apresentaram um certo comportamento estranho, com alguns simplesmente parando de gerar números e outros gerando padrões que seria muito difícil de um gerador aleatório de números gerar. Mas ainda assim é um pouco viajado isso daqui e é muito, sei lá, mano, coisa de hippie. A morte do ego de Deus. Uma Ego Death ou uma morte do ego é justamente isso, é quando o seu ego, que é o que faz você se importar mais com você mesmo do que com as outras pessoas, acaba por morrer e você meio que caga pra você mesmo, só se importa com os outros. E nos textos cristãos da Bíblia, é extremamente perceptível que Deus provavelmente passou por esses momentos de Ego Death, esse momento de morte do ego. Como por exemplo, a gente pode ver que no Antigo Testamento da Bíblia, Deus é muito mais vida louca e muito mais pistola com as coisas, com o menor desrespeito e ele já tacando zaralho em tudo, tacando enchente e o caralho a 4 nas pessoas, aonde a partir do Novo Testamento ele começa a ser muito mais tranquilo e muito mais de boa, assim se importando praticamente nada consigo mesmo e apenas com os seus filhos em si. A cabeça de pedra encontrada na Guatemala. Bem, nos anos 60 encontraram esse cabeção aqui de pedra na Guatemala. Certamente um fato bem incrível, sendo provavelmente construída pelos povos que habitavam aquela região da floresta há muitos anos atrás. Mas o problema é que, bem, essa cabeça, ela não possui similaridades com nenhum dos povos que habitavam aquela região antigamente, tendo em si o seu rosto um pouco mais achatado e alongado, algo que estranhamente não possui semelhança com nenhum tipo de rosto humano já encontrado na história, já percebido na história. Algo completamente bizarro. Então, alguns acreditam de que esse rosto seria parte de uma civilização alienígena que viveu, extremamente avançada, que viveu muito tempo atrás naquela região. Porque, aliás, todas as pessoas que moravam na Guatemala, naquela região, tinham que parecer serem exatamente iguais. Não podia ter um filho da puta diferente que, mano, já, velho, alienígena, cara, fudeu. Mas infelizmente a gente nunca vai conseguir saber a resposta, porque na época tava tendo uma guerra na Guatemala e simplesmente a galera usou aquela cabeça gigante como alvo de prática para dar tiro, assim destruindo ela praticamente inteira. Celulares causam câncer. Bem,
Cara, eu duvido você encontrar algo que seja mais importante no dia a dia de todo mundo do que o seu celular. Chegou num ponto onde a gente simplesmente faz tudo pelo celular, desde estudar até conversar com parentes, até ligar para sua mãe, até, sei lá, jogar, tudo você faz pelo celular. Onde ele é muito mais uma própria extensão do corpo em si do que uma ferramenta. E é até, de certa forma, bizarro pensar nele como só uma ferramenta, cara, por todo o apego emocional até que muitas pessoas têm pelos seus aparelhos, tanto pela praticidade dele em tudo. E, bem, se você for parar pra pensar, a gente deixa o celular colado com a gente o dia inteiro. Desde botar ele no bolso até botar ele no criado mudo enquanto a gente vai dormir, deixar ele carregando ali. Ele tá grudado na gente praticamente o dia inteiro. E existem muitos poucos estudos falando do mal que isso pode causar para você. Uma mulher saudável dos Estados Unidos, conhecida como Nancy, um dia começou a ter irritações em seu seio direito. Indo para o hospital, ela descobriu que ela estava justamente com um câncer de mama naquele seio. E, bem, lá era justamente onde ela costumava guardar o celular quando ela estava dirigindo. Ela botava do lado direito do sutiã, cerca de todos os dias por mais ou menos 2 horas. E justamente naquele lugar que apareceu o câncer, sabe? Meio suspeito. Ainda assim, existem muitos poucos estudos se isso é verdade ou não, se isso realmente pode acontecer ou se foi um caso isolado. Mas ainda assim, naquela época também os dispositivos eletrônicos eles eram muito menos difamados do que são hoje em dia. Nem todo mundo tinha um celular, não era algo tão normal igual hoje em dia. Ainda assim, um grupo controle com isso é algo muito difícil de se conseguir. A verdade não existe. Talvez o governo controle mais as nossas vidas do que pensamos, fazendo assim todas as pessoas viverem nesse ciclo de vida inventado por outras pessoas, apenas para manter as pessoas quietas e manter elas de certa forma nos seus lugares, sem muito caos e zona por aí. Sendo assim, nós vivemos em instituições criadas por essas pessoas ricas que controlam o mundo e somos apenas pequenos peões em todo esse jogo que eles jogam. Algumas pessoas acham isso de certa forma libertador, porque, bem, se você é apenas mais uma peça, se você não é nada, logo, não sendo nada, você pode ser tudo para si mesmo, de certa forma. Não sendo nada, as coisas ficam mais tranquilas, sem o peso de tudo ser 100% importante, sabe? Se nada for importante, então, para que se importar tanto com as coisas? Sendo que no final somos apenas pecinhas em um jogo gigantesco. E, bem, é aqui que a primeira parte do iceberg de teorias obscuras termina. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deu um trabalhão para juntar todas as informações e editar. E, bem, se vocês quiserem o resto dele, a parte 2 e 3, que provavelmente porque esse iceberg é muito grande, deixa like e se inscreve, porque assim eu vou saber que vocês gostaram do vídeo, e compartilha, porque eu vou saber que realmente vocês gostaram muito do vídeo, e assim eu vou ficar mais... E aí, eu trarei a parte 2 mais rápido. Então, bem, se vocês gostaram, por favor, deixem um like. Eu vejo vocês no próximo vídeo, e até mais, guys.